Muito antes das cidades, antes das estradas cortarem o interior do Brasil e antes mesmo de muitos mapas existirem, havia uma região esquecida entre montanhas e matas densas, onde o silêncio era mais antigo que o próprio tempo. No interior do sul do Brasil, perto de rios frios e florestas de araucárias que pareciam tocar o céu, existia um lugar que os moradores evitavam mencionar depois do pôr do sol. Eles o chamavam apenas de a Mata do Sussurro. Não aparecia em placas, não estava em mapas turísticos e nenhum caçador gostava de atravessá-la sozinho. Diziam que ali vivia algo que não era bicho nem espírito. Algo mais antigo. Algo que lembrava. Tudo começou por volta de 1912, quando um pequeno povoado de colonos e caboclos se formou próximo à mata. As famílias viviam de madeira, erva mate e da caça. A floresta era grande, mas generosa. Até que começaram os sussurros. No início, pensaram que era apenas o vento passando entre os pinheiros. Mas o som era diferente. Não era um assobio natural. Parecia gente conversando muito longe. Sussurros. Palavras incompreensíveis. Alguns homens diziam ouvir seus próprios nomes sendo chamados. Outros juravam escutar vozes de parentes mortos. Mas ninguém via nada. Os primeiros a desaparecer foram dois caçadores, Bento e Alcides. Eles entraram na mata antes do amanhecer e nunca voltaram. Os cães retornaram sozinhos à noite, chorando e se recusando a olhar para a floresta. Dias depois, um grupo de busca encontrou apenas uma coisa: a espingarda de Bento, cravada em um tronco alto de araucária a quase 4 metros do chão. Nenhum homem conseguiria colocar aquilo ali. Depois disso, o medo começou a crescer. Os mais velhos diziam que a mata tinha sido despertada. Um ancião indígena que vivia isolado perto do rio ouviu as histórias e falou algo que ninguém esqueceu. A floresta não gosta quando arrancam sua memória. Mas ninguém entendeu exatamente o que aquilo significava. Mesmo assim, a extração de madeira continuou. As serrarias cresciam e árvores gigantes caíam todos os dias. Foi então que as coisas começaram a piorar. Animais começaram a desaparecer. Não apenas caçados. Sumiam. Cavalos se recusavam a entrar na mata. As noites ficaram estranhas. As pessoas começaram a ouvir passos ao redor das casas. Passos pesados, lentos. Mas quando alguém abria a porta, não havia nada, apenas o vento. Até que uma menina chamada Elisa contou algo que fez o vilarejo inteiro se calar. Ela disse ter visto um homem muito alto andando entre as árvores. Mas o homem não tinha rosto. No lugar da face havia apenas sombra. E de dentro daquela sombra vinham os sussurros. A mãe da menina pensou que era imaginação, mas na manhã seguinte encontraram marcas no barro perto da casa. Pegadas enormes, maiores que qualquer bota. 3 dias depois, a serraria pegou fogo. Ninguém soube explicar como. Não havia lampiões acesos, não havia faísca, mas as chamas começaram no meio da noite e consumiram tudo. Alguns juraram ver uma figura alta parada entre as árvores observando o incêndio, imóvel, silenciosa. Quando o fogo terminou, os moradores perceberam algo estranho. Nenhum animal havia sido encontrado morto dentro da área queimada. Era como se todos tivessem fugido antes, ou sido avisados. Com o passar das semanas, os sussurros ficaram mais próximos. As pessoas ouviam vozes dentro de casa. Alguns começaram a sonhar com a floresta. Sempre o mesmo sonho. Uma trilha escura, um homem sem rosto parado no fim dela, esperando.
O padre da região decidiu fazer uma procissão pela mata para afastar o mal. Dezenas de moradores acompanharam. Eles caminharam até o coração da floresta, carregando velas e rezando. Foi então que encontraram algo que ninguém conseguiu explicar. No meio de uma clareira havia um círculo de troncos antigos, muito antigos. Cada tronco tinha marcas esculpidas, símbolos que ninguém sabia ler. No centro havia um buraco profundo no chão, escuro demais para ver o fundo. O ancião indígena que os acompanhava ficou pálido. Ele disse apenas uma frase antes de ir embora: "Vocês abriram a porta." Nessa mesma noite, 3 casas foram encontradas completamente vazias. As famílias desapareceram, sem sinais de luta, sem bagunça, apenas portas abertas e o som distante de sussurros vindo da mata. O medo tomou conta do povoado. Alguns moradores fugiram, outros ficaram por não ter para onde ir. Mas algo havia mudado. A floresta parecia mais próxima, mais viva. Árvores caídas apareciam de pé novamente no dia seguinte. Trilhas desapareciam, bússolas giravam sem parar, e toda noite a figura sem rosto era vista mais perto das casas, observando, sempre observando. Um grupo de homens decidiu caçá-la. Armados com espingardas e lampiões, entraram na mata ao anoitecer. Nunca voltaram. Apenas um foi encontrado, dias depois, sentado contra uma árvore, olhos abertos, mas completamente sem voz. Ele nunca mais falou. A única coisa que conseguiu desenhar foi a figura alta, sem rosto, e centenas de pequenas linhas ao redor dela, como se fossem vozes, como se fossem sussurros. Depois disso, o vilarejo começou a morrer, casa por casa, família por família, até restarem apenas algumas pessoas. O último morador que abandonou o lugar disse que na última noite ouviu algo que jamais esqueceria. Milhares de vozes, falando ao mesmo tempo, como se a floresta inteira estivesse conversando, e no meio de todas elas havia uma frase repetida: "Devolvam nossa memória." Anos depois, exploradores encontraram as ruínas do povoado, casas destruídas, ferramentas enferrujadas, tudo abandonado. Mas a floresta havia crescido por cima de tudo, como se quisesse apagar qualquer sinal de que humanos estiveram ali. Até hoje, moradores da região dizem que certas partes da mata continuam diferentes. Bússolas falham, animais evitam entrar, e às vezes, quando o vento passa entre os pinheiros durante a noite, ainda é possível ouvir vozes, sussurrando, chamando nomes, e algumas pessoas afirmam ter visto algo caminhando entre as árvores, muito alto, sem rosto, observando, esperando.